Temos um pequeno problema com watercoolers e é provável que eu deixe de recomendar todo e qualquer watercooler daqui para a frente. Ou pelo menos temporariamente. Temos um que ainda não me desiludiu. Este, que não é perfeito, é bastante bom. Já expliquei porquê, tenho vídeo dele e já instalei vários watercoolers deste em computadores que montei. Até agora, zero stresses, mas eu acho que a expressão correta é até agora. Nós temos 3 categorias de watercoolers, ou melhor, eu identifico-os em 3 categorias. Temos watercoolers que são muito baratos, mas também fraquinhos, tipo, é o equivalente a um air cooler meio gás, percebes? Então, só se for pela estética. Temos watercoolers porreiros, que não são muito caros, não são baratos, têm um bom desempenho. E depois temos watercoolers que são muitíssimo caros e não são caros pela capacidade de dissipação, ainda que normalmente sejam porreiros, mas o que tu estás a pagar a mais, às vezes o dobro ou mais do dobro, é pelos extras, não pela refrigeração em si. E portanto ficamos com aqueles do meio. Esses do meio é um atrás do outro que se descobre que tem problemas, depois corrigem, mas talvez não esteja corrigido. Deus me livre. Vou-vos mostrar aqui, abri apenas de memória, os que eu me recordo, assim, mais recentes, que tiveram problemas, depois teoricamente foram resolvidos, não sei. O Score Liquid MSI, saiu recentemente a versão 2, a V2, está corrigido? Não sei. Okay? A V1 caíam que nem tortos. Quanta gente eu via trocar isso, era uma desgraça. Eram bem mais os que davam problemas ao fim de pouco tempo do que os que não davam. Portanto, aquilo foi tudo em série, não é? O V2 está corrigido teoricamente. Galahad, a primeira versão do Galahad da Lian-Li, mesma coisa, entupimento da bomba, depois corrigiram, isso eu confirmo que depois corrigiram, mas também ele está descontinuado. Temos Trinity Performance, um watercooler categoria acima, desempenho acima, outro nível, fantástico, gostei, ainda tenho uma unidade aqui, a que eu tenho aqui trabalhou muito tempo, sem stress, problema na bomba. Já fiz um vídeo sobre isso, é um problema crónico e estão supostamente a trabalhar na solução. Não entope, mas a bomba começa a fazer um ruído enorme. No vídeo eu até mostrei um exemplo do barulho que a bomba faz e eventualmente ela acaba por deixar de funcionar. Portanto, o sintoma é diferente, o resultado é o mesmo, deixa de arrefecer, não é? Enermax, este é um bocado mais antigo, eu acho que era esta versão aqui, desta geração, também entupimento da bomba. Fractal Design, não me recordo se era este mais recente ou este. Também foram encontrados problemas, também teoricamente foi resolvido. É que tudo é resolvido, mas entretanto é preciso desmontar PCs, levar para a garantia, não sei o quê. Chato. Arctic também já teve. A Arctic portou-se muito bem, porque a Arctic é que comunicou com os canais de comunicação para se avisar que havia um problema, eles ofereciam a solução, tinham que te enviar uma borrachinha à parte para tu abrires e trocares, ou caso não quisesses fazer, simplesmente eles faziam por ti, como é óbvio, a garantia normal. Mas se não quisesses tirar da caixa e enviar para lá, eles podiam-te enviar só uma pecita, que era o que era preciso substituir, eles davam todas as opções. Ainda assim teve stresses. Durante um período de tempo houve vários que foram produzidos, que deram problema, e eventualmente alguém teve a chatice, o trabalho de ter que desmontar, trocar, não sei o quê. Estes são assim os mais recentes que eu tenho a certeza que deram problemas, ok? Aqueles mais baratinhos, né? Compra um air cooler, a não ser que seja pela estética. E depois temos outros watercoolers que eu já vi. Todos os que eu vou mostrar agora, eu já vi a dar problema. Só que o problema é bem diferente. Este da Gigabyte, este da ASUS, quer dizer, a versão anterior a este, mas perceberam a ideia. NZXT, Corsair, qual especificamente não é muito importante, já vais perceber. Estes 3, e acho que há mais um que até me estou a esquecer. Que problemas é que eu já encontrei nestes? Para além de muitas vezes o preço ser muito premium, só pelos extras, como eu estava a dizer. Software. Estes watercoolers dependem de software para, no mínimo, algumas das suas funções. O software buga. O caso mais recente que eu vi num software, numa consultoria, de alguém que já tinha comprado um watercooler destes, que eu, generalizando, não recomendo.
e não é pelo desempenho, mais uma vez, é que o software da Corsair simplesmente não queria funcionar e a solução foi trocar a língua de instalação de software. Que ele não queria estar em inglês, queria estar em português ou vice-versa. I don't know. Esse tipo de coisas. E algumas das funções não dava para controlar, não é? Porque o software embirrou com a linguagem de instalação. Já vi o software da Corsair entrar em conflito, acho que com o da ASUS, ou vice-versa, o da ASUS entrar em conflito com o da Corsair, mas é preciso o da ASUS para controlar isto, e é preciso o da Corsair para controlar aquilo. Pois, mas eles não se estão a dar bem, entretanto sai um update, corrige, não sei o quê, mas entretanto vem outra funcionalidade. NZXT. Da NZXT, por exemplo, o mais recente que eu vi, quer dizer, problema com a NZXT em software há muito tempo que eu não vejo. Tirando o facto desses softwares serem todos um bocadinho pau pesados, vão tirar sempre uma gotinha de desempenho, acrescentam sempre um bocadinho de input lag para aqueles que, sei lá, dão valor a 2 ou 3 milissegundos de input lag, é 2 ou 3 milissegundos para cada software. Pronto. Por exemplo, um destes, se tu quiseres controlar as ventoinhas pelo water cooler, tu tens que instalar software, ok? Faz sentido. E se não instalares o software, as ventoinhas ficam presas a 100%. Não me recordo qual das versões é. Eu acho que é a penúltima versão deste water cooler que eu peguei mais recentemente, que até instalar o software as ventoinhas estavam a 100%. Às vezes acontece o contrário. Até instalar o software, as ventoinhas ou a bomba não aumentam a rotação. Fica, por mais que aqueça, não aumenta a rotação. Já vi um da Gigabyte, com o software instalado, a rotação simplesmente não aumentava. Tipo, o software bugou, a rotação não aumentava mesmo com o software instalado. Portanto, se aquecer, temos pena, vai bufando. Entretanto, saiu o update e corrigiu. Claro que sim. Mas isto não são water coolers baratos. Na minha opinião, não faz sentido estarmos à espera de updates para uma bomba tipo rodar. Ou rodar mais quando é preciso. Percebes? Não, é só a minha opinião. Zero sentido. Software, na minha opinião, é algo extra que tu usas caso queiras alguma cena extra, mas que para o funcionamento base é suposto conseguires controlar o water cooler para ele arrefecer o CPU sem necessidade de software. Porque o software pode bugar, o software pode entrar em conflito com outro, como eu já vi montes de vezes, e depois é corrigido e depois volta. Existem water coolers, por exemplo, este aqui, que te permite controlar as ventoinhas através. Tem um cabo que ligas ao bloco, controlas por um software, mas podes ligar as ventoinhas diretamente à motherboard, percebes? Regra geral, até é assim que funciona. As ventoinhas podes ligar à motherboard. Há casos onde temos um conector proprietário e esse conector só vai funcionar com o controlador do water cooler e não tens hipótese com aquelas ventoinhas, tens mesmo que utilizar o controlador e tens mesmo que usar o software para ele reagir. Pois há estes casos assim, não é? Onde tens as duas opções, que é o que eu gosto, e o RGB neste aqui até tem memória interna, tu configuras, apagas o programa e o RGB fica memorizado, mas isto também tem problemas, percebes? Todos eles já tiveram ou podem vir a ter problemas se for o caso de software. Porque todos estes softwares eu já vi a funcionarem maravilhosamente bem e já vi a darem problemas. E já vi a funcionarem maravilhosamente bem até que instalas outro software. Porque há periféricos, por exemplo, que não consegues alterar os DPIs se não tivesse software. E se esse software entrar em conflito com... Pois, é na base, temos pena. Qual a desvantagem de abdicar do water cooler? É que de um certo ponto para cima não há air cooler que aguente, não é? O melhor air cooler não tem capacidade para competir com o melhor water cooler. À data de hoje não quer dizer que não justifique, não quer dizer que não seja bom, quer dizer que o melhor air cooler que nós temos no momento, se comparares com o melhor water cooler vai conseguir dissipar um bocado mais. Faz sentido. Para já, só me sobra este, é o único que eu não vi dar stress. Não precisa de software para nada, a não ser queiras controlar o RGB, e o RGB é controlado pela motherboard. Tirando isso, consegues controlar a bomba e ventoinhas sem stress nenhum. Vais à BIOS, escolhes a rotação, a temperatura, fazes a tua curva ou deixas em automático, como tu quiseres, e a coisa funciona. Os air coolers são... tirando aqueles air coolers que agora saem a precisar de software, vamos focar no básico. Um air cooler onde tu ligas uma ou duas ventoinhas à motherboard, ok?
é de longe a cena mais fiável, que sempre foi. O water cooler tem sempre uma margem, uma possibilidade de algo dar errado, porque tem líquido, tem o bloco, tem a bomba. Algo pode falhar mais do que num air cooler, é óbvio, mas tem sido tão imprevisível e tão inconsistente que eu prefiro simplesmente recomendar air cooler. Agora o problema é, e as temperaturas? Bem, isso é o que eu tenho mostrado em montes de vídeos com vários processadores de atual e anterior gerações, Intel e AMD, tanto faz. Simplesmente deixas como está e se ele bater a temperatura máxima reduz, ou tu ajustas o CPU de forma a ele não bater a temperatura máxima, não é? Não vou fazer um tutorial aqui porque já fiz 500 tutoriais. Tu podes escolher o clock máximo, o consumo máximo de energia autorizado, e é possível ter o mesmo desempenho em jogos ou perder tipo 1 ou 2%, na pior das hipóteses, e usar um air cooler. Para jogos não é preciso um water cooler. Onde é que costuma dar raia? Os processadores no consumo. Temos os Ryzen 3D que são um bocado quentes por natureza, mas é possível controlar com um bom air cooler. Não precisas de um water cooler para um 3D, obrigatoriamente. Eles são quentes por natureza, mesmo com water cooler. E temos os processadores Intel com motherboards que fazem overclock automaticamente. Mais uma vez, eu sei que me vou repetir, mas há sempre quem está a entrar de novo aqui. 13.900K ou 14.000, tanto faz. É a mesma coisa. Entramos aqui, este i9 tem um consumo de 125 ou 253, certo? A motherboard, a maior parte delas, tirando as fraquinhas, vão te deixar consumir 253. O que é que entra aqui? Quando compras uma board Z690 ou Z790, principalmente aquelas que são um bocadinho mais caras, o que é que vai acontecer? Elas vão ignorar os 253 watts e vai ficar desbloqueado. Até à frequência máxima, ou tensão máxima, ou temperatura máxima, vai fazendo overclock automático, vai mantendo o clock lá em cima, em situações onde não seria suposto, porque ele pode consumir quase 400 watts. E o processador não é um processador de 400 watts, ou de 380, ou 375, ou 390. Algumas motherboards vão fazer com que ele consuma 400 watts, ou quase 400 watts, se puxares realmente por ele. Não há dissipador que aguente isto. E não consome mais porque bate 100 graus. Ele depois baixa para os 320, 330, de acordo com o limite do dissipador que tu tens. Porque senão mantia-se lá em cima. Então porquê é que ele gasta 400 watts se diz 253? Porque as motherboards utilizam o facto de ser um processador desbloqueado para overclock para te desbloquear o power limit. Então ele vai gastar muito mais do que aquilo que é suposto. Que é para a motherboard poder dizer que tem mais desempenho. Com overclock qualquer uma tem, não é? Desde que aguente. O meu método favorito, um air cooler. E escreves o valor que tu queres de consumo de energia para ele não chegar àquela temperatura. Ou escreves um limite térmico, ok? A grande maioria das motherboards vai sempre haver uma versão, vai sempre ser diferente em gerações anteriores, ou motherboards muito limitadas, motherboards muito básicas, mas regra geral, tu consegues pôr um limite de consumo de energia e um limite de temperatura. E deixa estar quieto. Ele faz o resto automático. Eu quero que ele não consuma mais de 220 watts, ou 230, ou 170, o que tu quiseres. E quero que a temperatura máxima seja 85, para dar uma margenzinha, não é? F10, e ele se chegar aos 85 começa a diminuir o clock. Se chegar àquele consumo de energia, diminui o clock. Enquanto não chega a essa temperatura e enquanto não chega a esse consumo de energia, o desempenho é exatamente o mesmo. Perdeste zero. Ok? E é possível usar um air cooler. Ou seja, há soluções. O water cooler não é uma coisa obrigatória. Normalmente, para cenas top, o pessoal usa water coolers, e eu também recomendei muitas vezes, porque eu sei que a maior parte das pessoas não querem perder nem que seja 5% de desempenho num teste de Cinebench. E também existe o fator estético. Mas quando e se este da Deepcool, que é o único atualmente que não é caro, tem um bom desempenho, o LT não é a outra versão da Deepcool, não é caro, tem um bom desempenho e ainda não vi dar problemas. Quando e se este der problemas, eu pessoalmente vou deixar de recomendar o water coolers. E quando alguém disser assim, eu gostava mesmo de ter,
recomenda-me um que tenha o mínimo risco. Ok. É o que eu acho que tem menor risco. Se der stress, I'm sorry. Portanto, não sei o que é que está a acontecer com os fabricantes. Estão-se a esquecer como é que se faz water coolers. O software é uma desgraça. Funciona bem, mas passado um mês funciona mal. Funciona bem num PC, mas no outro PC com outra motherboard vai dar um conflito com qualquer coisa. São pesados. O da Corsair já vai, sei lá, em 3 GB, mais 3 GB de instalação. É quase um sistema operativo dentro do outro. Os ASUS de Nossa Senhora, parece um rootkit. Bandidos, bem-vindos ao gangue do Air Cooler. Tchau, tchau.